O Cavaleiro em Eterna Regressão. Capítulo 5. Estilo de esgrima de Valen. Rai, como você não entendeu? Não sou um profeta. Na resposta de Encred, Ren sacudiu o inseto das botas e declarou com confiança. O líder do esquadrão colocou isso. Eu não coloquei. O olhar cético de Ren persistiu, mas Encred não deu importância. Não era relevante. Encred esmagou o inseto que Ren havia deixado cair com o pé. Esmague. A sensação desagradável subiu da sola da bota. Tui. Encred então cuspiu nele, misturando os restos do inseto com a sujeira no chão e perguntou. Você pode me ensinar o coração da fera? Ai, você se lembra disso? Levantando-se e calçando as botas, Ren indagou. Não é algo que se esquece facilmente. Quando você encheu o estômago de bebida, querendo esquecer as coisas, chegará a hora para isso. As cenas de ser decapitado por um machado em seus sonhos tornavam a vida insuportável. Você pode me ensinar ou não? Você está especialmente entusiasmado hoje. Certo, vamos fazer isso. Ren assentiu em concordância. Jackson, você pode assumir os deveres matinais? Eu faço isso amanhã. Comer era necessário para a força, mas não havia necessidade de perder tempo com tarefas como lavar pratos. Sim, claro. Jackson, um membro do esquadrão que se dava bem com todos e tinha uma natureza notavelmente descontraída, concordou. Quando Encred o viu pela primeira vez, achou que Jackson desempenhava um papel de mediador naquele lugar. Jackson afastou os cabelos castanhos claros e saiu da tenda. Observando-o partir, Ren resmungou. Esse cara me dá uma má impressão. Se Jackson tivesse desempenhado bem seu papel de mediador, talvez Encred não tivesse acabado ali. Jackson se dava melhor com outros esquadrões do que com o próprio, exceto por Encred. Por alguma razão, Encred parecia ter a confiança dos próprios membros do esquadrão. Seja porque ele silenciosamente cuidava de vários pedidos ou por suas habilidades medíocres que o condenaram a uma vida como líder do esquadrão, Encred não tinha certeza. Ele simplesmente pensava que devia ser por um desses dois motivos. Seguindo Ren para fora da tenda, Encred ponderou. É inquietante o quão bem ele se dá com o primeiro esquadrão. É melhor manter distância de pessoas assim. E quanto a você? Encred apenas pensou isso consigo mesmo. Ren já havia quebrado a mandíbula de um superior por uma discordância em seu esquadrão anterior. Era apropriado ele dizer tais coisas. Embora Ren fosse um benfeitor para Encred, ele não era exatamente popular com outros esquadrões, especialmente o antigo primeiro esquadrão que o encarava como se desejassem sua morte. Afinal, ele havia fraturado a mandíbula do líder do esquadrão deles. Encred não discutiu. Discutir não mudaria nada. Era uma perda de tempo. Em vez de discutir, era melhor focar em dominar o coração da fera. Além de aprender com Ren, Encred tinha muitas coisas a fazer. Especialmente com aqueles bastardos do primeiro esquadrão, é ainda mais repulsivo. Claro, vamos com isso. Vendo que Encred não respondia, Ren parou de andar. Por quê? Normalmente, você teria algo a dizer agora. Você não era aquele que sempre dizia que não era o lugar dele quebrar uma mandíbula, ou que se não conseguia se dar bem, era melhor nem se olhar. Normalmente, esse seria o caso. Se Encred não estava criticando a quebra da mandíbula, então ele aconselhava evitar interação se não houvesse chance de se dar bem. Melhor mantê-los afastados do que encorajar o conflito, como Encred acreditava, enquanto liderava o excêntrico esquadrão 444. Eu não tenho nada a dizer. Encred o interrompeu. Ren coçou a parte de trás da cabeça. Hoje está realmente estranho. Eles foram tomar café da manhã e depois encontraram um espaço aberto fora dos quartéis para treinamento. Embora treinar em um campo de batalha possa parecer fora de lugar, Encred estava acostumado a essa rotina. Para aqueles que o conheciam, não era nada especial. Os transeuntes também não lhes davam muita atenção. Assim, o ensino do coração da fera começou novamente. Você aprendeu secretamente com alguém? Mas isso não deveria ser possível. Eu apenas repeti o que aprendi. Treinar sozinho pode realmente levar a isso. Outra morte era apenas mais uma experiência. Encred achava mais fácil se concentrar do que antes. Vendo isso,
Ren lançou-lhe um olhar curioso, mas depois deu de ombros com um tudo bem, então. Na minha opinião, líder do esquadrão, você tem talento se pode fazer isso. Ren fez um comentário semelhante ao de ontem. Talento? Se ao menos isso fosse verdade. Pouco antes, Encrid não conseguiu desviar do machado de Ren, que parou bem na frente de sua garganta. Apenas o movimento do pulso de distância de deixar uma longa cicatriz em seu pescoço estava perigosamente perto. Foi por pouco. Ren riu, aparentemente orgulhoso do progresso de Encrid. Havia um toque de satisfação em seu riso. Encrid também sentiu isso. Que tipo de truque permite balançar um machado assim? Aquele balanço de machado agora. O machado de Ren era ainda mais rápido que os golpes que o mataram várias vezes. A lâmina do machado quase tocou a pele de seu pescoço. Um mero piscar de olhos de distância. Na verdade, Encrid nem pescou, mas ainda assim perdeu o movimento da lâmina do machado. Talento! Encrid pensou que Ren era realmente irritante naquele momento. Ele sempre foi assim. Se o treinamento pudesse tornar todos bons com uma espada, haveria alguém ruim nisso. Ren riu alto. Encrid, que acabará de ler satisfação no rosto de Ren, agora percebia que Ren gostava de provocá-lo. Um cara estranho, de fato. Bem, havia alguém neste esquadrão que não fosse estranho. E se você treinar mais? E se você se esforçar mais? E se balançar sua espada mesmo quando deveria estar dormindo? Encrid perguntou reflexivamente. Era um dilema que ele havia guardado por muito tempo. Alguém deveria desistir se faltasse talento. Encrid não desistiu. Em vez de se render, ele escolheu avançar. O que ele tinha se decidisse? Marchar em frente. Nada além da vontade de continuar se movendo, mesmo que significasse dar apenas um quarto de passo enquanto os chamados gênios davam 10. Se você realmente acha que isso não é estranho, então você se tornou sério, não é? Ren colocou seu machado de volta no cinto e disse: Não. Líder do esquadrão. Ren chamou Encrid sem um traço de riso. Após um breve silêncio, Ren falou: As pessoas morrem se não dormirem. Ele estava tremendo. Ren não conseguiu segurar o riso por mais tempo e explodiu em gargalhadas logo após sua declaração. Essa foi sua resposta para o que aconteceria se Encrid continuasse balançando sua espada até no sono. Vá se ferrar. Encrid fez o gesto universal com o dedo, levantando o dedo médio. Ren, ainda rindo, sugeriu que fossem almoçar. Encrid não implorou por mais lições. Não dá para se saciar com apenas uma colherada. Ele sabia disso muito bem. Após o almoço, Encrid revisou sua própria esgrima. As técnicas básicas de espada de estocada, corte e balanço. Depois do básico, ele aprendeu a esgrima mercenária no estilo Valen. Não era medíocre. Ele tinha viajado muito e gastado uma boa quantia de dinheiro nisso. Não era algo que você pudesse aprender por algumas moedas de prata. Esgrima mercenária no estilo Valen. Ela foi nomeada em homenagem a Valen, que era bastante renomado no mundo dos mercenários, embora fosse de nível de cavaleiro. Se tivesse que ser categorizada, pertenceria ao estilo de espada ilusória. Encrid não sabia como Valen a usava originalmente, mas ele tinha internalizado algumas técnicas à sua maneira. Encrid dedicou-se a esse estilo. A morte traz um novo dia, mas o que permanece no corpo não desaparece. O coração da fera não era aprendido na mente, mas absorvido pelo corpo. Isso significava que o que permanecia em seu corpo ficava lá. Ele empurrou seu corpo aos limites. Suas palmas, profundamente calejadas de anos de treinamento, racharam novamente de tanto balançar a espada. Normalmente, soldados não usam espadas. Lanças são sua principal arma. Era um privilégio especial para Encrid porque ele era o líder do esquadrão. Encrid não queria largar sua espada. Ele treinou repetidamente. Suas mãos doíam, mas ele suportou. Seu estômago estava cru de comida não digerida, mas ele suportou. Ele preparou todos os sentidos, da ponta dos pés até as pontas dos dedos. Esgrima ilusória é sobre engano. Ela encoraja a usar qualquer meio necessário para enganar o oponente. Algumas técnicas da esgrima no estilo Valen já haviam se espalhado por todo o mundo mercenário. Por exemplo, fingir cair e depois apunhalar o oponente.
Não é desprezível. O que há de desprezível em fazer o que for necessário para sobreviver? Se alguém alegasse que um cavaleiro não faria tais coisas, Encrid não discutiria. Todos têm seus próprios valores e ele tem os dele. O tempo permitido era meio-dia. Suas pernas não cederam. Se tivessem, isso faria uma zombaria de seu treinamento físico diário. As pernas de Encrid eram fortes. Ter um corpo robusto é, de fato, uma vantagem. Ren comentou quando Encrid retornou. Justo então, o mensageiro tinha vindo e saído. Era a sexta repetição de hoje, e só de olhar para o céu, Encrid podia dizer aproximadamente o fluxo do tempo. 20 anos de treinamento foram para este corpo. Encrid respondeu casualmente e voltou para a área do esquadrão. Certifique-se de que seu corpo robusto não acabe sendo apenas um manequim de treinamento para eles. Pouco antes de a batalha começar, Ren riu novamente. Eu assumo o dever amanhã. Jackson acrescentou do lado. Um parecia estar zombando dele. O outro parecia determinado a não estar de plantão na cozinha 2 dias seguidos. Bem, de qualquer maneira que significassem, ambos pareciam desejar seu retorno seguro. Até logo. O sexto dia começou e Encrid matou os inimigos com mais facilidade do que no quinto dia. O primeiro atacante tropeçou e foi atingido na parte de trás da cabeça com a borda de um escudo. O segundo foi enganado com um falso golpe de espada antes de ser apunhalado. Estilo de esgrima Valen. Essas não eram técnicas comumente conhecidas no mundo dos mercenários, mas foram adquiridas com esforço extenso e dinheiro. A ponta da espada piscante era em si uma miragem, confundindo a visão do oponente. Ele aplicou o que aprendeu, e foi eficaz. Ele se sentiu recompensado. A alegria do crescimento, a sensação de realização preenchia seu coração mais uma vez. Os dias repetidos não trouxeram apenas conquistas insignificantes. Encrid não levava suas repetidas ressurreições levianamente. Pelo contrário, ele era mais intenso, mais focado, mais imerso. Ele sempre alimentou o desejo e a ambição de aproveitar qualquer oportunidade. Encrid viveu à altura disso. Ele cortou, golpeou e derrubou inimigos. As batalhas repetidas lhe ofereceram experiências únicas. Coração da fera. Ele viu coisas que não tinha notado nos dias anteriores. Em breve, era hora de Bel cair novamente. Lutar no mesmo lugar todos os dias significava que ele sempre via Bel. Não se pode simplesmente recuar das linhas de frente ou se mover para outro lugar por capricho. Tais ações equivalem a suicídio. Mudar de posição no campo de batalha por vontade própria não é uma tarefa fácil. Minhas habilidades não estão nesse nível. Encrid se conhecia bem. Embora ele tivesse mais liberdade, não estava prestes a atravessar as linhas inimigas ou correr riscos semelhantes a um jogo de azar. Além disso, ele não podia antecipar as flechas do arqueiro habilidoso com antecedência. Baque! A cabeça de Bel explodiu novamente. Droga! Ele tinha tentado salvá-lo desta vez, mas falhou novamente. Encrid imediatamente se abaixou. Como se por acaso, uma flecha passou voando por cima. Um som sibilante ecoou em seus ouvidos. Foi um desvio habilidoso, como se ele tivesse antecipado. Parece que você tem um bom senso hoje. Ren, que se aproximou sem ser notado, comentou. Vá, então. Leve a cabeça do desgraçado que disparou aquelas flechas. Estava planejando. Já que você está em boa forma, se cuida. Ren partiu. Encrid encontrou novamente o soldado habilidoso com os golpes. E Encrid falhou novamente. Desta vez, ele desviou do porrete do soldado atrás dele, mas outro próximo lançou o machado de arremesso. Era irritante. A manhã do 7º dia amanheceu. Eu coloquei o inseto. Quando ele contou a Ren, você ficou louco. Não, eu não estou louco. Manter a mente calma em situações assim faz parte do coração da fera, certo? HM. Me ensine. O dia começou de novo. Ren hesitou, mas acabou concordando. Ele aprendeu, praticou e brandiu sua espada. Desta vez, ele nem tentou salvar Bel. Para salvá-lo, ele precisava antecipar a flecha, o que ele não conseguia fazer. Tudo dependia da sorte. Como Ren evitava aquelas flechas? Encrid se perguntava enquanto se movia.
Ele morreu pelo golpe novamente. Misericórdia. Aquela maldita misericórdia. Ele morreu. E assim, o 8º, o 9º, o 10º, o 11º, o 12º. Mesmo após mais de 100 mortes, Encrid continuou repetindo seu dia de morte.